Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um react, dessa vez PCC, porque o litoral de São Paulo se tornou importante para a facção lá do BBC News Brasil. E vamos usar esse react para falar sobre política pública, violência policial e tudo mais que der para encaixar. Mas antes, sabia que milissegundos é o suficiente para você ajudar esse canal? Exatamente. O clique de um mouse dura milissegundos e nesses milissegundos você pode curtir, comentar e compartilhar e me ajuda demais, você não tem ideia. É inscrito no canal? Curta, compartilhe, comente, jogue lá no grupo de Zap, me ajuda muito. É a primeira vez que me vê pelos YouTubes da vida? Assista o vídeo, se for do seu agrado, se agregar alguma coisa, se construir conhecimento contigo, tem vídeo quase todo dia aqui. Se inscreva para receber as notificações, beleza? Mas chega de enrolação, vamos lá pro vídeo. Cara, ano que vem tem eleições municipais, né? Por que eu falei que eu ia usar esse react para falar um pouquinho de política? E se você perceber, principalmente se você é de São Paulo, você já deve ter percebido, principalmente se você consome podcasts ou corte podcasts, que alguns assuntos já estão sendo pipocados como pauta, como pré-pauta para a eleição de São Paulo, né? E São Paulo é muito importante por vários motivos. Não querendo superdimensionar São Paulo, mas na política brasileira São Paulo sempre foi importante, principalmente a prefeitura. A prefeitura de São Paulo pode ser pouca coisa se você olhar ela somente como o cargo em si de uma das maiores cidades, lógico, do Brasil e da América Latina, mas a gente tem que olhar também que a prefeitura de São Paulo, ela tem dois aspectos importantes para a política nacional, que primeiro, ela é um trampolim. Então, muitos prefeitos de São Paulo já utilizaram a prefeitura de São Paulo para alçar voos mais altos, como governador, como presidente, como candidato a presidente e tudo mais. E São Paulo também é uma cidade modelo para outras cidades. Não querendo, de novo, superdimensionar São Paulo. Mas acontece de, por exemplo, eu posso usar como exemplo a questão das câmeras. Câmeras em oficiais de segurança é um assunto bem antigo, principalmente em outros países. Mas a partir do momento que São Paulo começou a adotar, você viu vários outros lugares no Brasil também correndo para fazer editais. E os resultados em São Paulo, por São Paulo ser uma cidade muito grande, com orçamento robusto, quando algo dá em resultado em São Paulo, muitos outros lugares vão querer não copiar porque, pô, é São Paulo, mas, pô, se testou essa política num grande número de pessoas, num grande centro urbano, aqui que talvez é um pouquinho menor, tem uma população um pouquinho maior ou menor, talvez dê igual também. Então, é muito importante a gente ver esses assuntos. Joga uma coisa, e esses assuntos que são de interesse nacional, então segurança pública é um assunto de interesse nacional. Então eu jogo como exemplo, se você perceber, se você for alguns cortes podcast nos últimos meses, você vai ver muito o assunto Cracolândia e o assunto segurança pública sendo tratado. Cito aqui Kim Kataguiri e Tarcísio no próprio Flow, falando sobre esses dois assuntos, principalmente sobre a Cracolândia. E cito também o professor Rock, que foi em alguns podcasts recentemente e falou sobre esse assunto. E esses caras são políticos paulistas e que provavelmente já estão usando isso como balão de ensaio para propostas políticas, porque Kim Kataguiri, pelo que eu sei, ele é pré-candidato. Professor Rock, com certeza, ele vai ser pré-candidato a alguma coisa, seja vereador ou seja prefeito, ou até vice-prefeito numa chapa. Ou ele vai ser cabo eleitoral, ele vai querer alguma coisa, não porque eu estou julgando mal o professor Rock, mas porque, pelo jeito, ele entrou na política, né? Ele era deputado estadual, tentou ser deputado federal, não conseguiu. E eu aposto que ele vai ser um nome cotado para algum cargo em São Paulo. Então essas pessoas já estão no debate público levantando alguns assuntos que serão pauta. E, de novo, principalmente se você não é de São Paulo, ou você é do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, você pode achar que não é tão importante. Mas pro panorama nacional, felizmente ou infelizmente, querendo a gente ou não, a cidade de São Paulo é muito importante no xadrez político dos candidatos. Não. Eu acho que até o próprio Paulista, inclusive, ele já tá muito mais esperto com o vice-prefeito, porque se tem uma pessoa que percebeu que o prefeito não termina o mandato, são as pessoas de São Paulo, prefeitos de São Paulo, e eu não tô julgando mal os prefeitos, é só uma questão histórica.
historicamente, os prefeitos de São Paulo não terminam o mandato. Tanto que a galera fica muito esperta com quem é um vice agora, né? Lógico, eu não tô falando do Bruno Covas, que infelizmente faleceu por conta do câncer. Estou falando de José Serra, de João Dória e diversos outros que ficam 2 anos e vão pro cargo de governador. É um clássico em São Paulo, sabe? E é um cargo de. E isso pode ter um efeito no xadrez político brasileiro a longo e a curto prazo. Estamos falando de eleição de prefeito, que pode influenciar governador, e que eleição de governadores influenciam nos próximos anos eleições presidenciais. Governadores paulistas, de novo, historicamente, se projetam nacionalmente e tentam ser presidente de São Paulo. Então, a gente precisa estar muito atento a essas discussões. Então, essa questão do litoral paulista e do combate a tráfico de drogas é muito importante. A gente está atento ao que está acontecendo, principalmente para a gente ter conteúdo político para debater essas questões, principalmente para a gente saber se posicionar e principalmente se a gente quer construir um Brasil melhor, um Brasil com políticas públicas realmente eficientes. Então é muito importante a gente entender o que está acontecendo em São Paulo, sendo ou não de São Paulo. Então por isso o vídeo, para a gente debater essa questão do tráfico de drogas e principalmente a questão do PCC aqui no litoral de São Paulo, tá bom? Então vamos para o vídeo. Uma região litorânea que atrai milhões de turistas e possui o maior porto de cargas da América Latina. Tudo isso perto de São Paulo e da densa Serra do Mar. Alvo de questionadas e letais operações da Polícia Militar, a Baixada Santista é também um local atrativo para o crime organizado. Eu sou Felipe Souza, repórter da BBC News Brasil em São Paulo, e vou explicar neste vídeo como a Baixada Santista se transformou numa área estratégica para a facção criminosa PCC. O principal ponto é a proximidade com o Porto de Santos. É por ali que é traficada a cocaína que vem principalmente da Bolívia, passa pelo Paraguai até chegar ao Brasil. Essa droga é, segundo os especialistas com quem eu conversei, o produto mais lucrativo do PCC. Guaraci Mingardi, ex-subsecretário nacional de Segurança Pública, me explicou que o tráfico na própria Baixada também movimenta muito dinheiro na alta temporada, quando a população da região chega a triplicar por conta dos turistas. Ali a facção usa fuzis e metralhadoras, armamentos de grosso calibre e bem mais pesados do que costuma haver em bocas de fumo na capital paulista. Essas armas... E aqui a gente já tem 2 pontos muito interessantes que a gente já pode trabalhar e trabalhar até numa perspectiva longe da legalização. Vou nem falar de uma perspectiva de legalização das drogas. Mas percebe aqui que o litoral paulista é um entreposto, né? E se a gente fosse basear a guerra às drogas numa questão estratégica, a gente já vê aqui que as operações, como por exemplo operações escudos, são ineficientes. Não porque eu tô falando que os policiais são burros, não porque quem tá no comando é burro, mas porque nesse panorama de 2 minutos que Felipe, né? Felipe, o nome dele já nos trouxe, já fala que essas operações não vão na raiz da questão, que é o financiamento dessas organizações. Tipo, lá é usado como entreposto e venda na alta temporada. Ou seja, batidas em quebradas, em comunidades, em favelas, não vão afetar em nenhum ponto a logística dessa venda e principalmente aonde dói, que é o financiamento dessa venda, que é o famoso do americano, dos filmes de espionagem, Follow the Money. Então, se você quer ter uma operação eficiente, da perspectiva de guerra às drogas, eu estou falando, sabe? Não, nem estou falando da perspectiva de legalização. Nem estou falando de uma perspectiva mais progressista, se você quiser dizer assim. Não faz sentido nenhuma operações em comunidades, tá ligado? Não faz sentido nenhum, porque você aprender drogas em comunidades ou prender armamentos em comunidades não faz efeito nenhum, porque se a droga continua rolando nos entrepostos, se o comércio marítimos ainda está sendo feito, se o comércio nas praias durante a alta temporada ainda está sendo feito, você só enxugou o gelo e só matou pessoas no caminho. Muitas das vezes pessoas que são inocentes não estão envolvendo tráfico, muitas vezes pessoas que estão no tráfico, e muitas vezes policiais que não poderiam ter sido poupados se o trabalho fosse de inteligência, de, por exemplo, uma política de guerra às drogas, vamos pelo menos usar a inteligência de acabar com o escoamento de drogas.
Então, alta fiscalização, cães guardas, procura por infiltrados, procura por pessoas que estão aceitando suborno, alta fiscalização em containers, alta fiscalização em malas, alta fiscalização de logísticas, um trabalho super, super, super inteligente, desenvolvimento de novas tecnologias para detecção de cocaína e de maconha. Ou seja, você estrangula no financiamento. Porque se a organização não tem financiamento, ela não vai ter armas para combater o policial, o tráfico vai ficar reduzido e o poder de influência de suborno, de compra de políticos, de compra de advogados, de compra de uma série de coisas. Eu não estou fazendo ilações, mas só estou me baseando na realidade brasileira, de que já existiu. Você está estranculado, porque o poder dessas facções está muito associado ao poder econômico e o poder de influência que o poder econômico lhes dá. Então eles têm um poder econômico muito grande, com esse poder econômico eles influenciam diversos setores da nossa sociedade, inclusive o setor político, setor econômico e tudo mais. Certo? Porque como num porto se escoa tanta droga sem a inteligência policial conseguir barrar essa droga? Tô falando de um porto que é do Estado. O Estado brasileiro controla o Porto de Santos, sabe? Você quer me dizer que uma operação não deveria estar focada no comércio, no porto, de onde sai e de onde vem essa droga, e sim em comunidades? Faz sentido, né? Armas são herança tanto de uma guerra que o PCC travou com os rivais do Comando Vermelho, a partir da década de 1990, quanto da necessidade que as facções têm de se protegerem. Quando se tem um ambiente com armas ostensivas, como é o caso de algumas regiões, indica-se que há uma relação mais tensa, né, e não tão estável como outros territórios, envolvendo a polícia e envolvendo também os atores criminais. A Camila Nunes Dias me disse que a Baixada Santista se assemelha de muitas formas ao Rio de Janeiro. Primeiro, pela geografia litorânea e ocupação dos morros. Segundo, pelo que ela chama, entre aspas, de cultura criminal. Isso inclui grupos de extermínio envolvendo policiais e muitos conflitos entre facções e a polícia. Esse crime que está ali incrustado nas comunidades, que se reflete ali no tráfico de drogas, no varejo principalmente, que é o que está na comunidade, ele tem esse ponto histórico de contato também com o crime do Rio de Janeiro e, portanto, algumas similaridades, como, por exemplo, mais frequência a utilização de armamentos mais pesados, armamentos longos nesses territórios. É uma característica de alguns lugares da Baixada Santista que não existe em São Paulo, na capital ou mesmo no interior. A geografia da região, com morros e florestas, é um desafio adicional para os policiais. Tudo isso entrou em evidência entre julho e agosto, quando a morte do policial da rota Patrick Bastos Reis foi seguida de uma longa ofensiva da PM na região. Até o momento em que eu gravo este vídeo, foram confirmadas as mortes de ao menos 16 pessoas, além de 2 policiais militares que ficaram feridos, um deles por um tiro de fuzil. Questionado sobre a letalidade da operação, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que, abre aspas, não existe combate ao crime sem efeito colateral. Fecha aspas. Ele disse ainda que não houve hostilidade. Exatamente por isso, Tarcísio, que você faz uma inteligência para esse colateral ser o menor possível. Você não faz uma operação ostensiva, porque aí você não tem colateral nem para os policiais que estão sofrendo com essa política e nem com os cidadãos, sabe? E de novo, sempre que esses assuntos espinhosos, principalmente envolvendo drogas, é levantado em qualquer contexto, tem a questão de acusar de bandidolatria ou de estar do lado. Não. Inclusive, a proposta de uma investigação inteligente é, inclusive, em primeiro instante também, preservar a vida do policial, que também não vai precisar ficar na ponta de um fuzil, não vai precisar se colocar numa posição de que ele vai ser morto, sabe? Se a gente tiver um efetivo policial estratégico, eu preciso de muito menos de ações ostensivas e muito mais de ações inteligentes. Inteligentes no sentido de agir através de informações, de estatísticas, de número e com eficiência. Tá ligado?
ou excesso, mas sim uma atuação profissional e que resultou em prisões. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública... Prisões que, de novo, com todo respeito aos policiais, me desculpe se um dia isso chegar a um policial, de alguma maneira, que participou dessas ações. Mas não fez efeito nenhum no seu trabalho, com todo respeito. Só colocou você mais em risco, infelizmente. Eu gostaria que você não ficasse mais esse risco. Só que você vai ter que subir de novo o morro, cara. Daqui 6 meses. Você vai ficar em risco de novo, você vai ter provavelmente questões psicológicas de novo, você vai ficar no estresse de novo, sua família vai ficar no estresse de novo, porque a polícia do Tarcísio não parece estar utilizando de uma maneira muito mais refinada, mais inteligente de combate ao crime. Informou que ataques contra policiais comprovam, abre aspas, a necessidade de manter em curso a Operação Escudo na região, para sufocar o tráfico de drogas e desarticular o crime organizado, fecha aspas. Se a Operação Escudo não for pro Porto, não adianta, cara. E não é nem que eu sou um gênio da segurança pública, nossa, eu manjo muito mais que o Derrite, que é secretário da segurança pública. Com certeza não, o cara foi policial. Mas se a Operação Escudo ficar só nas vilas e na comunidade, não vai adiantar de nada. O governador disse ainda que, abre aspas, não tem efetividade, gente. Se o negócio continua rolando no porto, continua rolando por caminhões subir na Serra do Mar, não tem efetividade nenhuma. O estado de São Paulo não terá nenhuma região dominada pela criminalidade, fecha aspas. Então, se eles continuar tendo financiamento, se eles continuar tirando dinheiro, Tarcísio, vai continuar tendo. Sabe, você vai fazer uma Operação Escudo pra falar que fez, pra ganhar popularidade, e eles vão continuar no poder. Porque não se foi atacado de verdade o poder dele. 2 suspeitos de matar o policial da rota foram presos. Um deles, identificado como Deivinho, gravou um vídeo antes de se entregar dizendo que estavam, entre aspas, querendo pegar a família dele. Nas imagens, o suspeito se diz inocente e pede para que o governador e o secretário da Segurança Pública parem a ofensiva na região. Para Rafael Rocha, do Instituto Sou da Paz, o PCC tem uma presença muito forte na Baixada Santista, que precisa ser combatida pela polícia, mas com inteligência e ações duradouras, e menos operações. Ele acha que operações da PM de cunho vingativo e matança indiscriminada não vão desmantelar o PCC, mas sim alimentar uma cultura de revanche que não é boa nem para a polícia e nem para a população. Outro ponto discutido pelos... É cair no... A gente tem o nosso estado vizinho que infelizmente sofre com isso muito mais tempo. E é cair no mesmo erro que eles caíram. É cometer... É ir para a mesma linha da história do Rio. Olha o que o Rio ganhou com 30, 40 anos de operações. De BOP subindo a favela. Os especialistas é a suposta ligação do PCC com a morte do policial da rota. Não me parece razoável supor que tenha algum sentido, né, de alguém do PCC mandar atirar no carro da rota com tiro de fuzil. Faz mais sentido pensar que foi uma ação de um indivíduo ali e que acabou detonando toda essa reação e esse desequilíbrio na região. Eu costumo compreender a configuração criminal de São Paulo como um equilíbrio precário. É um equilíbrio em que as forças armadas, digamos assim, né, seja do crime, seja do Estado, elas se mantêm cada um em suas dinâmicas, em seus territórios, com conflitos pontuais, mas que em alguns momentos, alguns fatos, algumas ações detonam uma crise. O PCC mantém uma hegemonia no Estado, essa hegemonia não tem sido abalada e, portanto, não faz o menor sentido o PCC buscar situações que vai produzir um grande conflito como esse, né? É diferente do Rio, que tem uma estrutura muito mais caótica de várias facções, e dentro dessa guerra das facções ainda tem as milícias, né? E não faz sentido também pensar o que o PCC ganharia com o assassinato de um policial. Esse equilíbrio de forças, segundo a Camila Dias, foi uma espécie de desdobramento dos famosos ataques do PCC em 2006, quando mais de 400 pessoas foram mortas por policiais no estado de São Paulo em resposta ao assassinato de 59 agentes públicos. Desde aquele fato, há uma compreensão, né, no crime, no PCC, de que a guerra com a polícia... Que maluquice, né, cara? A gente é um país que não está em guerra e
tem cenas de guerra de 10 em 10 anos, de 1 em 1 ano, né? Cara, esse bagulho, nossa, foi uma greve estadual, né, para a escola, de como se a gente tivesse, nós estamos em guerra, né, realmente. E esse foi um dos eventos mais trágicos dessa guerra, né? Não vale a pena. Certa vez ouvi de um entrevistado que era relacionado ali com o PCC, que disse que o conselho dele, né, para os outros ali que atuavam com ele, era de que ninguém vence uma guerra contra o Estado, que ele considerava uma bobagem essa estratégia de ataques. Interessa muito mais ao PCC a estabilidade. Estabilidade significa o funcionamento regular, da rotina regular, e algo como uma operação que a PM, por exemplo, anuncia 30 dias, enfim, né? É algo que não interessa aos negócios de ninguém. Ela acrescenta que, mesmo que as pessoas mortas tivessem envolvimento com o crime, isso não justificaria que elas fossem executadas. Eu penso que nem o PCC tem o direito, né, de ser um ator que provoca justiçamento, nem a polícia tem o direito de promover justiçamentos. Nenhum dos dois. Se os dois atuam dessa forma, aí estamos tratando de um mesmo tipo de ação, uma ação criminal praticada por grupos diferentes. Eu fico por aqui, mas você pode acompanhar a nossa cobertura no YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Um abraço. É isso, né? É muito importante, então, a gente estar mais antenado sobre esse assunto, discutir sobre esse assunto, porque ele vai cada vez mais pautar a opinião popular e, né, nas eleições, sempre que chega, volta eleições, volta esse assunto de segurança pública. E pro futuro de um Brasil cada vez melhor, a gente tem em mente que essas operações, esse tipo de policial, esse tipo de operação policial, ainda dentro da lógica guerra às drogas, é muito ruim pro futuro de Brasil que a gente quer. Então, mesmo se a gente continuar nessa lógica de guerra às drogas, se a gente não avançar para uma política de estrangulamento financeiro, como foi feito em outros países, através da legalização, a gente precisa discutir cada vez mais de que ações ostensivas não possuem impacto real na destruição dessas organizações, se esse for o desejo de uma guerra às drogas, né? Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece do like, de compartilhar e de comentar. Até uma próxima e tchau!